Eu acho que a maior dificuldade nesse exercício é entender esse processo, de onde que ele surge, né? De onde que ele vem. Então, antes de a gente ir para o exercício em si, vamos apenas revisar o que é esse processo. Então, vamos supor que a gente tem aqui um plano cartesiano, certo? E nesse plano cartesiano, nós temos uma reta que sai aqui do ponto 0, 0, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto 0, 0, 0 em y e 0 em x, correto? Bom, essa reta, a gente chama ela de reta mesmo, né? A gente representa ela por r, é esse r aqui. Esse cosseno, o que é esse cosseno? Esse cosseno é a relação. Relação o quê? Relação do triângulo retângulo, né? Sendo que essa reta vai formar um triângulo retângulo com o plano cartesiano, como vocês podem ver aqui, nós teremos um ângulo aqui também. E esse ângulo a gente chama ele de θ. E essa reta R e θ, ela pode estar em coordenadas polares ou ela pode estar em plano cartesiano, né, em forma cartesiana. No exercício, se você perceber, ele te dá em coordenadas polares, né, a equação, ó, substitua as equações polares a seguir por equação cartesiana, equivalente, e esboce as curvas correspondentes. Então, ele te dá em coordenadas polares e ele pede em cartesiano. Só que o que é essa relação cartesiana? Essa relação cartesiana, ela vai dizer o seguinte, esse lado, né, oposto ao θ, eu posso chamar ele de y. Por quê? Porque ele corresponde, né, a esse y aqui, ó, se você visualizar bem. Né? Então eu posso chamar ele de y. Ah, mas esse y não seria o y final menos o y inicial? Sim, só que a gente sabe, né, que esse y é exatamente isso. Então, se você quiser se sentir confortável, você pode colocar um delta y, né? Não vai mudar em nada. Só que eu vou chamar de y e essa distância daqui até aqui eu vou chamar de x, por exemplo. Certo? E como que ficaria para eu achar os lados desse triângulo, né? Usando o teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa, né? Ou melhor, a hipotenusa aqui, ó, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é uma das fórmulas básicas, né, da conversão. Teorema de Pitágoras. Tem vídeo aqui que eu demonstro essa fórmula, tá? Bom, outra maneira de eu achar um dos lados desse triângulo é eu sabendo o valor do θ, né? Se eu souber o valor do θ, então eu posso usar a trigonometria, né? Seno de θ é igual ao cateto oposto, né? Que nesse caso é y, sobre a hipotenusa, que nesse caso é r. Né? Assim como cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que nesse caso é x, sobre a hipotenusa, que nesse caso é r. Nesses dois casos, se eu isolar o y e o x, porque eu quero converter de coordenadas polares para cartesiana, então eu vou ficar com seno vezes r aqui, né? Igual a y. Ou r vezes cosseno igual a x, certo? Então, se você perceber bem, eu tenho aqui r vezes cosseno de θ. Só que r vezes cosseno de θ é igual a x. Então, eu venho aqui, marco um x igual a 2. Então, eu já sei que o x vale 2. E quando ele diz e esboce as curvas correspondentes, você vai pegar esse x, vai ver aqui um 2, né? Então, ele vai ter... isso vai representar uma linha vertical que cruza esse o x. Então, por exemplo, se o x aqui vale 2, então ele vai ter aqui, por exemplo, uma reta. Né? Deixa eu pegar um lápis para não zoar. A caneta foi pro brejo. Uma reta que vai cruzar aqui no x, certo? Vertical. Só isso. A mesma coisa é válido para r vezes seno de θ, certo? Igual a menos 4. Quem que é seno de θ? Ó, r vezes seno é igual a y. Eu já tenho aqui r vezes seno é igual a y. Se r vezes seno é igual a y, então eu posso substituir r vezes seno, que é igual a y, igual a menos 4. Ok? Por quê? Porque agora eu tenho um valor, né? Bora para mais um, então. Bom, r ao quadrado vezes cosseno de θ vezes seno, misericórdia, o que eu faço aqui?
Bom, isso aqui é apenas visualização. Você já sabe que a gente viu, ó, seno, R vezes seno é igual a Y. Então, vem aqui, Y é igual a R vezes seno de θ. X é igual a R vezes cosseno de θ. Bom, você consegue visualizar que R ao quadrado talvez não esteja confortável aos seus olhos, porque não está nesse formato. Mas se você conseguir visualizar que R ao quadrado é a mesma coisa que R vezes cosseno de θ vezes R vezes seno de θ igual a 1, talvez fique de uma maneira mais confortável. Por quê? Porque quando você multiplicar isso aqui, você vai voltar exatamente para R vezes R, que é R ao quadrado. E por que eu coloquei nesse formato? Porque se você olhar bem, eu tenho esses valores, né? Quem que é Y? Y é R vezes seno de θ. Y é igual a R vezes seno de θ. Quem que é X? Exatamente esse cara. Então, R vezes cosseno de θ, R cosseno de θ, eu posso colocar no lugar X. Vezes R seno de θ, R seno de θ, Y. Então, X vezes Y é igual a 1. Como eu quero achar e esboçar o valor da função, quem eu tenho que isolar? Y. Então, Y é igual a 1 sobre X. Ok? Misericórdia, como que eu vou esboçar este gráfico? Como que eu posso esboçar esse gráfico? Bom, vou fazer o gráfico aqui. Bom, para colocar no gráfico, certo? Basta supor valores para x, certo? Fazer a tabelinha. Então, quando y, ou melhor, quando x for, por exemplo, menos 2, então y vai ser menos 0,5. Quando x, por exemplo, for menos 1, então menos 1 vai aqui embaixo. O y vai ser menos 1. Os mesmos valores para os positivos, só que de forma positiva, certo? Então, basta fazer isso. Você fazendo isso, você vai encontrar, né, esses valores. Por exemplo, quando o x for menos 2 está, por exemplo, mais ou menos aqui, menos 2. O y vai ser menos 0,5. Menos 0,5, vamos pôr mais ou menos aqui, menos 0,5. Então, eu tenho um ponto aqui. Quando o x, por exemplo, for menos 1 está aqui, né? Lembrando que menos 1 é maior do que menos 2, tá? Tem gente que se confunde com isso ainda. Quando x for menos 1, o y vai ser menos 1. Então, menos 1 vai estar aqui, né?